Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Bom, quero compartilhar aqui com vocês, em mais um vídeo, um testemunho de algo recente que aconteceu comigo. Recebi recentemente da parte de Deus algumas profecias e o Senhor vem falando de modo parecido, sempre em alinhamento, sempre frisando aquilo que Ele quer falar comigo, utilizando pessoas mesmo. E certo dia, após eu receber anteriormente, duas profecias, duas palavras de pessoas diferentes, iguais, certo dia eu estava em um culto no lar e me foi referida uma profecia, uma palavra. E essa palavra foi com muita rispidez, sabe? Muita dureza, muita falta de misericórdia. Foi uma palavra dura mesmo. E lembrando que não é por isso que eu não recebi essa palavra. No primeiro momento, eu fiquei refletindo, pensando, Senhor, foi o Senhor que falou comigo daquele jeito? E comecei ali a analisar tudo que eu passei, tudo que o Senhor tinha falado anteriormente, e o Espírito Santo foi trazendo à minha memória as palavras que Ele tinha usado pessoas para falar dias antes comigo, e o alinhamento que havia entre elas, e a incoerência da mensagem que eu tinha recebido ali naquele dia. E aí o Espírito Santo foi ministrando para mim a veracidade daquilo que Ele falou e a incoerência daquilo que o homem falou. E analisando ali as profecias, porque foram dias bem próximos, sabe? O Senhor foi me mostrando que havia ali uma falsa profecia. E eu fiquei muito mal. E eu cheguei a chorar e dizer, Senhor, o Senhor não fala daquele jeito comigo. Não é o Senhor que falou comigo, eu conheço a sua voz. E comecei a conversar com Deus a respeito, e foi aí que o Senhor foi me revelando que realmente não era Ele que tinha falado. Como eu disse, não era pela dureza da mensagem que foi entregue, até mesmo porque as duas mensagens anteriores que eu tinha recebido eram mensagens duras, de imposição, de bem assim, exortação, sabe? E eu recebi, porque eu reconheci a voz do Senhor nessas mensagens. Mas aquele dia foi tão sem misericórdia, foi uma mensagem tão ríspida e sem amor, que eu falei, não é a voz do meu Deus, não é a voz do meu Pai. A Bíblia diz que a gente conhece a voz do nosso pastor, E eu conheço a voz do meu Pai. Naquele dia eu fiquei muito frustrada, confesso. Fiquei muito mal mesmo. Questionei as profecias que eu tinha recebido antes e aquela. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração aquilo como uma falsa profecia, não julgando o profeta. Mas a Bíblia nos fala pra gente julgar a profecia, julgar aquilo que está sendo entregue, a mensagem, E analisando ali a mensagem, eu vi que havia incoerência com o que Deus havia ministrado dias antes e o que Ele vem falando comigo mesmo ao decorrer dos anos. E eu fiz esse vídeo para contar esse testemunho para você e trazer um alerta para o seu coração. Tome cuidado, prove os espíritos, prove aquilo que está sendo dito para você. Não creiais, amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se eles provêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Essa é uma mensagem urgente para nós nos dias de hoje. Pessoas que estavam ali presentes comigo naquele dia me mandaram mensagem depois que a gente saiu do culto e se condoeram pela forma com que foi referida as palavras e pela incoerência daquilo que as pessoas testificam, na minha vida. E aí, assim, pessoas perceberam e provaram que não era o espírito proveniente de Deus, assim como eu provei. Mas se fosse uma pessoa imatura na fé, e se fosse alguém que acreditasse em todo o vento de doutrina, iria simplesmente desacreditar das promessas de Deus e desistir do chamado, do propósito dele na minha vida.
Mas graças a Deus que o Senhor me deu discernimento, mesmo que me doeu, que me machucou, e me trouxe para este lugar de reflexão e de alerta, né? Para que nós venhamos analisar aquilo que nós estamos ouvindo, para que nós venhamos provar as palavras que estão sendo referidas a nós e de quem é essas palavras. Será que tem coerência com a palavra de Deus? Será que tem coerência com aquilo que Deus já vem falando para mim? Será que tem coerência com as promessas que Deus já um dia liberou sobre a minha vida? E isso, meus amados, não serve simplesmente para profecias que são proferidas de pessoas, mas para aquilo que vem à nossa mente. É necessário nós fazermos uma autoanálise daquilo que vem aos nossos pensamentos, daquilo que vem na nossa mente, porque muitas vezes vem pensamentos como se fossem de Deus, vem mensagens como se fossem provenientes de Deus e não são. Talvez é o nosso espírito, talvez é um espírito até maligno, e a gente tem que ter o discernimento para fazer aí a filtragem daquilo que nós deixamos entrar no nosso coração e daquilo que nós descartamos. Amém? Este foi o vídeo de hoje. Se você foi edificado com essa palavra, se você sentiu que Deus está falando com você nessa palavra e nesse testemunho, deixe o seu amém aqui embaixo e eu vou estar orando por você. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.